Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2014, aconteceu no município de Santo Antônio de Jesus, região do Recôncavo da Bahia, o seminário Sócio-Biodiversidade, Agricultura Familiar e Alimentação Escolar. O evento contou com a participação de profissionais da nutrição de 17 municípios do Recôncavo Baiano, representantes de secretarias municipais de educação e agricultura, organizações produtivas da agricultura familiar, pescadores, pescadoras, marisqueiras, camponeses, associações e cooperativas. Secane, UFBA. O objetivo desse seminário, então, é discutir a importância da sociobiodiversidade para o PENAI, enfatizando a agricultura familiar e a cultura alimentar das comunidades tradicionais de cada localidade do estado da Bahia. Saputi, jenipapo, cajá, dendê, licuri, cajarana, carambola, araçamirim, manga, carlota, mariscos, pescados, tucunaré, surubim, inhame, batata doce, aipim. Tudo isso seria tão importante para a alimentação das crianças e adolescentes na escola. Licuri, já pensou? Fazer uma barrinha de licuri? Que delícia, hein? Fiquem vocês aí todos crianças na escola. Que delícia tomar um suco de cajá, um suco de carambola. Não é melhor do que suco? Nosso trabalho da sociobiodiversidade com as populações tradicionais, né? Não cabe agrotóxicos, não cabe contaminação ambiental, cabe terra, democracia da terra, cabe direitos humanos, cabe o saudável. É por isso que nós estamos aqui para conversar com vocês. A alimentação escolar é uma das chaves do processo da construção da segurança alimentar e nutricional no nosso país. Se nós começamos efetivamente pelas crianças, oferecendo às crianças uma alimentação saudável, adequada, de boa qualidade, e que respeite os seus hábitos alimentares, os hábitos alimentares de sua região, nós vamos educar as crianças não conversando com elas, mas conversando e praticando o processo da alimentação adequada e saudável. Essas crianças vão crescer numa dimensão de inserir em suas casas, em suas famílias, em sua vida, a exigência e a perspectiva de uma alimentação adequada e saudável. Eu acho que o Conselho fica muito feliz com iniciativas desse porte. Infelizmente nós não podemos estar por todos os cantos nelas, mas eu fiz um esforço específico para estar aqui com vocês e acho que é muito importante. O Conselho saúda vocês e espera que desses seminários saiam bons frutos, não apenas intelectuais e de considerações intelectuais e de considerações finais, mas que isso se desdobre na nossa prática de cada dia. Muito obrigado. Então, a escola como ambiente pedagógico, contribuindo para a formação desses cidadãos, especialmente no que se relaciona à cultura alimentar, a hábitos alimentares saudáveis, a preservação, a sustentabilidade dos alimentos em que está na nossa mesa. Eu gostaria aqui de registrar, como representante do município de Santo Antônio de Jesus,
a minha alegria, né, desse evento ser realizado aqui na nossa cidade, ser escolhido, ser contemplado, na verdade, né, com mais uma formação do Secane UFBA, né, com essa importância toda, né, que é discutir sobre a nossa biodiversidade, né, e principalmente aqui na nossa região, né, na Bahia, no nosso estado, eu acho que nós temos uma riqueza muito grande em nutrientes e biodiversidade. Como representante do PNAE, né, como executora, né, desse programa, eu vejo as nossas dificuldades, né, os nossos entraves, as nossas possibilidades, né, e é um desafio para nós, nutricionistas, né, nossos colegas aí, estar realmente executando esse programa que é de suma importância para os nossos alunos. Eu sou Irani, sou pescadora, sou do Rio São Francisco, sou de uma cidade chamada Remanso, na Bahia. Nós somos do beneficiamento do pescado lá em Remanso, somos da Associação de Pescadores, mas a gente tem um grande problema que nós temos 5 problemas que nos afetam. O primeiro é que nós não temos um centro de beneficiamento. O segundo é nós não ter a licença ambiental para a gente poder vender nosso pescado. O terceiro é a gente não ter um capital de giro. O quarto é a gente não ter embalagem para embalar nosso produto para poder vender. O quinto é a gente não ter como a gente despachar esse produto, porque nós não temos um carro, nós não temos uma moto. Às vezes nós levamos esse produto até na cabeça, porque nós não temos com que carregar. Então, esses aí são o que nos atinge diretamente. Essas coisas, se nós tivéssemos essas coisas, nossa associação estava resolvida totalmente, porque força de vontade a gente tem, mas só com a força de vontade e os dentes a gente não chega aonde a gente quer chegar, né? Sou Maria Lúcia, conhecida como Lúcia, né? Sou pescadora, moro em Remanso, venho de São Francisco. Como já foi falado, nosso maior problema, né? Que a gente trabalha no centro de beneficiamento com 30 mulheres, 2 homens, e o interesse da gente é melhorar a renda para essas famílias, né? Essas famílias que trabalham com a gente, e o problema é que a gente não temos, né, o transporte para nós entregar nossos produtos, não temos capital de giro, como foi dito, e o centro de beneficiamento. Mas o mais que afeta a gente é o transporte, né? Que nós temos peixe para nós fazer beneficiamento para atingir os outros municípios. Mas como nós não estamos ainda adequados com embalagem, com o ciclo, nós só vendemos mesmo no município de Remanso, né? Para o PAA, para o PNAE. E uma grande preocupação assim que a gente sente é porque se o PNAE e o PAA não comprar mais nossos produtos, a quem nós vamos vender? Porque nós não temos condições, não temos esses equipamentos para a gente vender para fora, a não ser só em Remanso. Precisamos também, assim, que a gente não tenha um apoio do município, que a gente precisa muito no apoio, nós não temos. Temos apoio dos outros lugares, né? Mas do município mesmo, nós como pescadoras não temos apoio. Então, 70% ou mais da alimentação que perpassa pela nossa mesa cada dia vem da agricultura familiar. E quem são esses agricultores familiares, essas agricultoras familiares? Elas são pessoas que têm propriedades que não são grandes, são propriedades em geral pequenas, às vezes até minúsculas, e ela se destina fundamentalmente à produção de alimentos. E uma característica fundamental que faz com que a agricultura familiar permaneça viva é a diversidade do processo produtivo. O agricultor, ele produz com o adubo do gado, com o adubo do carneiro, da galinha, do bode, etc. Tal, né? Embora haja uma investida feroz das empresas produtoras de agrotóxicos para que ele entre no campo da produção via agrotóxicos. Ele tem dificuldades? Tem, né? Mas não são dificuldades insuperáveis. São dificuldades
do normal, corriqueiras, algumas burocráticas, algumas complicações a mais, mas que se a gente se unir, se juntar, se organizar, a gente pode superá-las. Meu nome é Daniela Oliveira, eu sou representante do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e tem como um dos parceiros o PENAI. A inclusão desses produtos num programa importante e de grande dimensão como é o PENAI, faz com que eles tenham essa garantia de que os produtos deles vão ser comprados e que eles vão ter recursos suficientes para viver, para melhorar seu modo de vida. Incluindo os alimentos da sociobiodiversidade na alimentação das crianças, elas vão passar a conhecer e a valorizar esses produtos, esses alimentos. E isso elas vão levar consigo como parte da cultura que elas recebem dos pais, dos avós, e isso ajuda a manter e valorizar essa cultura. Eu sou Heleneide Alves, sou da região do semiárido baiano, do Cinzá e da Bacia de Jacuípe. Somos de uma central de cooperativas, que é a Arco Sertão Central, e uma grande dificuldade que nós tínhamos no começo era a escala de produção, além da seca na região, que é grande, né? E para a gente vencer essa dificuldade, a escala da produção para a merenda escolar do PENAI, nós resolvemos criar a Central, que é uma rede de cooperativas. E assim temos várias cooperativas produzindo em escala o mesmo produto. E isso combate a escassez da demanda que as prefeituras nos pedem, que fica bem melhor em escala, em grandes quantidades, do que uma só cooperativa produzindo. As crianças vão para a escola, crianças e adolescentes escolares vão para a escola para aprender sobre o mundo, sobre a matemática, sobre o português, a história, a geografia e para comer. Comer é uma atividade pedagógica e nós, nutricionistas, somos professoras dessa lição. A nossa primeira história foi uma união das mulheres a resgatar a colônia de pescadores e pescadores de remanso, né? Então a gente se juntou, 12 mulheres, e tomamos a associação, a colônia dos homens, né? E ficamos. Então, assim, o nosso objetivo era crescer. O nosso pescado era vendido por atravessadores, tá entendendo? Que a gente não tinha... a gente pescava o peixe no rio. Antes da gente chegar com o pescado no porto, a gente ligava para eles já dizia que o pescado tinha caído lá no Ceará, lá no Maranhão, lá não sei aonde, que o nível que ele podia pagar só era aquilo. Hoje, essas mulheres levantaram a autoestima delas. Elas hoje estudam, tá entendendo? Mulheres que chegavam lá com o olho roxo, mulher que chegava lá chorando, sabe? Mulher chegava lá se tremendo de raiva de marido. Hoje elas deram a volta por cima. Meu nome é Alexandre Vasconcelos, sou nutricionista da Agenda, que desenvolve o projeto Nutri Nordeste. A importância dos alimentos, dos produtos da sociobiodiversidade, né, na alimentação escolar principalmente devido ao seu teor nutricional qualificado, né, devido à sua produção estar envolvida com as relações da natureza. A gente ouve falar que tem que comer fruta da época. Mas por que tem que comer fruta da época? Porque naquela época, devido a todo o ciclo da natureza, aquele nutriente está disponível para a gente assimilar. O papel da prefeitura ou de órgãos que fiscalizam a associação. E também tem umas fiscalizam as outras, tem todo mundo trabalhar assim, tudo equipado, tudo com higiene, tudo com máscara, direitinho. E nós tem lá, né? Tá lá na parede, tudo, o avará tá lá pegado na parede. A DAB já fiscalizou nós também, né? Também já deu a licença para nós, porque quando eles não procuram a gente procura eles. Porque nós não quer ser barrada, não quer fazer coisas erradas, que chegue lá na frente e vá levar um alimento, quando chega lá um menino adoece, acontece alguma coisa de errado, porque aí lasca tudo mesmo, aí derruba nós. Antes nós tínhamos medo, nós não podíamos apostar
na comercialização. Hoje não. Nós sabemos que com o armazém, com a Arco Sertão e com o fundo rotativo que nós temos, a gente pode estar comprando a mercadoria, podemos estar aumentando a nossa escala de produção, podemos estar comercializando, fechando vários mercados de comercialização. Então, a COPES é a Cooperativa de Produção da região do Piemonte e da Diamantina. Então, quem produzir licuri por aí, viu, pode entrar na Conab, no PAA, que a gente já conquistou isso para todos, não só para nós, mas para todos. No PANET já tem biscoito de licuri, tem bolacha de licuri, tem licuri acaramelado e licuri torrado. Né? Foi uma conquista da COPES que encheu a barriga dos técnicos lá de licuri para eles provarem, né, que o licuri é bom. Né? Se eles gostam, quanto mais as crianças e a população. Meu nome é Pedro de Carvalho Barbosa, sou da cidade de São Félix, sou agricultor familiar, forneço já para merenda escolar, para o PENAI, estou entrando agora no 4º ano. E a principal dificuldade que a gente tem é a falta de interesse dos próprios agricultores, porque a prefeitura se interessa, a nutricionista se interessa, houve a mudança de gestor e continua as mesmas pessoas trabalhando, então o poder público está fazendo o seu papel, está faltando o papel dos próprios agricultores, se sensibilizar com aquilo que tem, com a produção, manipulação. A gente trabalha com diversas manipulações de produtos, como do inhame, do aipim, e a gente tem uma grande dificuldade em colocar esses agricultores nessa articulação, nessa rede de distribuição para a merenda escolar. Eu me sinto honrada, feliz, né, com esse convite, que eu nunca ia saber que eu ia estar hoje aqui, né? Tudo que é a primeira vez, né, para estar aqui participando hoje junto com vocês. Eu me sinto honrada pelo convite. Eu nunca imaginei que estaria aqui hoje, mas como Rízia convidou a gente, nós estamos aqui. Então eu perguntaria, como é que tem sido o apoio, ou como no caso da Prefeitura, a Secretaria de Pesca tem ajudado vocês nesse processo de mudança? É isso, porque do tempo que eu venho nessa lida aí de marisqueira, agora que eu tirei minha carteira de pesca, vai fazer um mês que eu não tinha. Pela primeira vez agora que eu tirei. Você participava de nenhuma associação? Lá eu participava da colônia, não, da Associação dos Moradores, mas não. A gente teve convite para fazer, no tempo mesmo que eu fui fazer, eu não consegui, porque eu estava trabalhando. Aí agora que eu estou desempregada, aí agora que eu tive a oportunidade de fazer. Eu me chamo Maria Luísa, trabalho na Vigilância Sanitária do Estado. A Vigilância Sanitária hoje tem um novo olhar, não somente apenas a questão do poder de polícia. Ela tem que também estar pautada na questão do desenvolvimento. Então, é importante que seja visto a questão do risco sanitário e que também dê condições ao microempreendedor individual e também à agricultura familiar de poder desenvolver. É importante que a Vigilância Sanitária possa trabalhar com a questão das boas práticas, orientando esse segmento. Dentro das desigualdades, a gente tem baixa escolaridade, não acesso a serviços de saúde, tem uma série de... há uma necessidade ainda de transposição dessa situação. E as comunidades que vivem da pesca, elas são incluídas, né, nesse rol de excluídas. E assim, é uma realidade muito difícil, muito precária. No município, após a instalação da refinaria, houve uma migração muito grande, né, de pessoas em busca de trabalho e nem sempre essas pessoas que migraram eram pessoas que tinham escolaridade, formação, qualificação para inserção dentro da complexidade de trabalho na refinaria. Então, muitas pessoas ficaram fora, né, sem conseguir essa inserção no trabalho formal e muitas encontraram na pesca artesanal uma forma de sobrevivência. Vocês explanaram, eu acho que ficou muito claro, o processo na produção, na ponta da produção, com a marisqueira, com o pescador, e ontem foi colocada essa parte. Mas eu queria também esclarecer que em relação ao ponto receptor desse produto, né, que é a escola, que é o município, ele não tem ainda, não está adequado a
a recepção desse produto, de modo que, por exemplo, no exemplo de remanso, né, em que remanso a prefeitura comprava o pescado filetado, né, ou seja, o filé do pescado, e só assim ele poderia consumir esse pescado através da alimentação escolar. Então, o processo de filetagem ficava como responsabilidade de quem vendia, no caso das pescadoras, né? E esse processo necessitava, obviamente, de um segmento dos órgãos de regulamentação e de monitoramento, no sentido de instruir como é que seria a melhor maneira de filetar o produto, né, qual seria a melhor maneira de entregar, a embalagem, etc. e tal, até porque, para comprar alimento para o PENAI, eu preciso seguir as normas vigentes do nosso país em termos de qualidade microbiológica, química e física. Então, um dos grandes entraves que são apresentados nas formações que a gente vê com o SECANI, junto a nutricionistas, a conselheiros, né, aos próprios agricultores, né, em outras conversas que a gente tem, inclusive nas assessorias que a gente faz em loco no município, é justamente o nó que é adequar o produto do circuito não industrial, né? Porque a gente tem legislação no Brasil para tudo industrial, larga escala. Em pequena escala, a gente que estuda, né, segurança dos alimentos sabe que a produção de pequena escala tem um impacto e a produção de larga escala tem outro impacto. E a nossa legislação é muito adequada à produção de larga escala, né? Esquecer um pouco dessa produção de pequena escala, que exige outros requisitos do ponto de vista de boas práticas de produção. Então, assim, facilita também a vida do agricultor familiar. E a lei agora está melhorando muito, porque a gente já consegue publicar o valor a ser comprado. Então, eu já digo que a polpa vai ser de R$5. No edital já sai, e todo agricultor que vai fazer parte dessa modalidade de compras, ele já vai sabendo que vai participar e comprar com esse valor. Então, é só separar realmente por lotes e separar a modalidade de compras. Pregão é pregão, fornecedor, e chamada pública os gêneros que o município consegue entregar. Porque também, antes de fazer todo o cardápio, você tem que fazer um fluxograma com os produtos que você tem no seu município, junto com a Secretaria de Agricultura e com os agricultores. Senão, o nosso planejamento não consegue ser feito. E assim, dessa forma, a gente separa. Se eu preciso comprar 10 mil quilos de polpa e o agricultor familiar, ele só consegue entregar 5 mil quilos, eu coloco 5 mil quilos na chamada pública e 5 mil quilos no pregão. Mas se ele consegue fornecer toda a quantidade, só coloco na modalidade de chamada pública. O que facilitou muito a mudança da lei. Desde junho de 2013, a gente já trabalhou com a sensibilidade desses agricultores. Então, antes do edital da chamada pública lançar, nós tivemos 3 reuniões, que não foi com o prefeito e foi com os agricultores, para decidir e fazer com que eles entendessem da mudança da lei. O trabalho com essas marisqueiros e pescadores é um trabalho de conquista também. Isso implica não só na questão da adaptação, mas também na questão da fiscalização. O trabalho de capacitação dos fiscais tem que ser feito de tal forma que eles consigam quebrar esse ranço, porque uma das dificuldades que a gente não tem tido justamente por ter tido essa preparação é, ao chegar a uma comunidade nova, não ser visto como fiscal. Então, a depender de como você chega, você consegue ganhar a confiança. Porque o pescador, a colônia que está acostumada a ser barrada pelo fiscal, o fiscal está sempre ali para proibir ele de vender o produto, de repente vai chegar um fiscal que vai permitir isso, tem que ver de que forma isso é feito. Então a questão de manter a tradição também passa por essa conquista. Passa por essa conquista desses grupos para conseguir que eles entendam que algumas coisas precisam mudar, mas não tudo. O modo de fazer tem que ser mantido, porque isso vem sido aprendido de geração em geração. E muitas vezes é o que traz a riqueza do produto. Quanto mais a gente aumentar essa corrente no nosso município, em cada cidade, de cada um de vocês que estão aqui representando, isso é muito bom reforçar. Porque eu acredito muito nessa agricultura familiar, eu acredito que muitas coisas novas estamos criando, estamos começando, mas precisa de muito apoio político.
enquanto seminário, nós nos posicionarmos em relação ao tema que esse seminário abordou. Então, qual que é o público-alvo dessa carta? Os gestores, o Ministério Público, né? Então, os órgãos que são responsáveis pelo encaminhamento. Então, a gente tentou criar um documento que foi um pouco da síntese das discussões e das experiências que tivemos aqui,